as resoluções de questão sobre crise 29 e o fim da República Oligárquica. Vamos lá, a primeira questão eu peguei do Enem, de 2012, e o fato dele ser de 2012 vai importar muito para a resolução dessa questão. Vamos lá. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Pois, vamos lá. Ele está estabelecendo uma comparação entre a crise de 29, que foi o conteúdo que a gente deu, e uma atual crise. Mas de qual crise ele está falando? A gente precisa ver o ano que é esse Enem. Esse Enem foi o Enem de 2012. Qual foi a última crise que teve antes de 2012? Foi a crise de 2008, a crise dos subprimes, de capitalismo financeiro e tudo mais. Então, a partir disso, vamos ver as questões. Ele vai basicamente dizer as características de uma e dizer as características de outra. Letra A. O crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Nesse caso, a letra A está um pouco descontextualizada. Então vamos para a seguinte que eu volto para comentar primeiro. Letra B. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Percebam que deu check em tudo que a gente viu no último conteúdo, né? Crise de 1929, como a gente tinha visto, foi por dois fatores: superprodução dos Estados Unidos e saturação do mercado consumidor. Então, crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, check. E a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Lançou cartão de crédito, a galera estava fazendo dívida e não estava pagando. Basicamente isso. E foi essa a crise dos subprimes. Então você teria que ter esse repertório e esse contexto antes de responder essa questão. Vou ler. Vamos lá. Letra C. A crise de 1929 foi resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência do BRICS como novos concorrentes econômicos. No caso, a crise de 1929, ela não foi resultado por conta da concorrência. Na verdade, ela só ocorreu por conta desse auge dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele só conseguiu ter esse superávit econômico, né, nos anos 20, porque a Europa estava destruída por conta da Primeira Guerra, né? Então aqui não fez sentido. Os países europeus reconstruídos, na verdade, eles estavam destruídos depois da Primeira Guerra. Letra D. O crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Nesse caso, você teria que justamente ter esse repertório para conseguir dar um risco nessa segunda comparação que ele faz em relação à nossa atual crise, que está descontextualizada. Letra E. A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Gente, eu pago para ver o dia que o governo dos Estados Unidos tiver excesso de regulação na economia, né? Os Estados Unidos é o auge do capitalismo neoliberal. Prega o livre mercado, a mão invisível do mercado. Então, letra E a gente descarta aí. Então, primeira questão resolvida, letra B. Bons estudos.